Sorrindo para a vida aqui por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Bom, hoje é bom a gente dizer que já começa um pouquinho diferente, né? Para quem está me acompanhando pela Rádio Canção Nova, ouvindo sua voz, aqui é o Thiago Tomé apresentando hoje Sorrindo para a Vida, começando essa semana assim com muita alegria. E enquanto eu vinha para cá, rezando, eu fiquei pensando que por vezes é interessante quando a gente faz um sinal agradável para alguém, né? Cumprimenta, quando a gente se identifica. E eu fiquei pensando, o nosso sinal, como é que a gente reconhece que tem alguém católico perto da gente? É justamente quando ele traça o nosso sinal, o sinal da salvação. Hoje eu estou até com uma camiseta que por baixo está escrito, sou católico. Para quem está pela rádio não consegue ver, mas você pela TV, pela internet consegue. Mas se eu não tiver com sou católico escrito, como é que é esse sinal que a gente se reconhece? É justamente assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trace sobre você já, então, o nosso sinal, o sinal da nossa salvação. E assim a gente começa esse Sorrindo para a Vida com muita alegria. Estou feliz de começar a semana aqui com vocês. A Paula teve uma intercorrência aí, uma outra realidade, e a gente está junto aqui nessa bancada para juntos experimentarmos o que Deus quer realizar em nosso meio, em nosso favor, mas também para meditarmos a palavra. E ele, nosso companheiro da maioria das manhãs, né? Não vou dizer todas, mas da maioria das manhãs, nosso querido Márcio Mendes, bom dia, que bom estarmos juntos. Tudo bom, Thiago? Bom dia, a paz de Jesus. Paz, que Deus te abençoe. Amém, a nós. Pedimos essa bênção de Deus sobre todos nós, afinal de contas, uma nova semana está começando para a gente. Todas as possibilidades se renovam para nós, todas. E para quem tem Deus como a sua força, como seu aliado, porque é assim que a palavra de Deus nos apresenta o Senhor. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é todo-poderoso, mas Ele é o nosso aliado. Na nossa batalha pela salvação, na nossa luta contra o mal, quem tem Deus por seu aliado pode esperar o melhor. Não sem lutas, porque Ele não nos poupa as lutas, mas Ele nos garante, nos assegura uma saída, uma vitória, um êxito, desde que nós permaneçamos firmes com Ele. Inclusive, a palavra de hoje, ela revela isso para nós. A condição para nós vencermos em todas as circunstâncias da nossa vida. O Senhor está com você no início dessa semana e para o resto dos seus dias. Então, com muita alegria, nós abraçamos a cada um que nos recebe em sua casa, no seu trabalho, na sua jornada, alguns já se preparando para se exercitar nesta manhã, alguns a caminho, outros já numa academia, tem alguns que nos levam para fazer uma caminhada juntos, outros tomando seu café, em alguns lugares deste mundo almoçando ou jantando, mas o importante de tudo isso é que o Senhor nos uniu. Então, nosso abraço apertado para você nesta manhã. Hoje, lá em casa, é um dia muito especial. Nosso filho Rafael está fazendo hoje 24 anos. Legal, parabéns para Rafael. Vamos ter que esperar para dar esse abraço, porque ele está naquela viagem de conclusão de curso, aquela viagem pela Marinha, quase 5 meses no mar, então em viagem. Então vai estar de volta lá pertinho do Natal. Então o abraço vai ter que esperar alguns meses aí para poder ser dado, Mas nesse dia de hoje, compartilho com você essa alegria de celebrar o dom da vida do nosso filho e peço as suas orações por ele. Como escrevi a ele nesta manhã, que o Senhor o conduza para o céu, o conduza para a santidade, que é o que nós pais desejamos para os nossos filhos, tá certo? A palavra de hoje para nós aqui no Sorrindo para a Vida está em Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 19. Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 19. Já separe aí na sua Bíblia, porque daqui a pouquinho a gente volta a essa palavra, tá certo? Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 19. Maravilha. Bom, eu quero aproveitar a carona do Márcio aí para o Rafael, mas desejar também para todos os aniversariantes desse dia, dia 26 de agosto, com muito carinho. Parabéns, muitas felicidades, que Deus abençoe você,
você que está sempre ligadinho aqui, você que está sempre nos acompanhando. Hoje é dia, então, de celebrar o dom da sua vida, tá bom? Parabéns! E aqui à minha direita, vou apresentar meus queridos músicos. Eu sempre estou mais para lá, né? Eu estou um pouquinho sempre mais para o lado direito. E hoje eu quero apresentar, então, meus irmãos. Maestro Sapo, como sempre aqui, né? Bom dia, Sapo. Maravilha, bom dia, família Canção Nova. Não podemos esquecer que essa semana é a última semana do projeto da M Almas, né? Para a gente chegar aí aos 100%. Bem lembrado, Sapo. Essa é a última semana, né? Então, colabore com a Canção Nova, você ajudando a Canção Nova e a Canção Nova também ajuda você. E já vou divulgar um evento que nós vamos ter com a Salete lá em Marabá, no Pará, esse final de semana. Beleza. Nós estaremos aí no Marabá, na Nossa Senhora, no Santuário Nossa Senhora de Nazaré, para uma noite de louvor, adoração. E é isso aí, pregação e muita alegria. Aguardamos vocês aí. Eu e a Salete estaremos aí em Marabá no sábado. SS em missão, aí no SS, Pará. E aqui para cantar conosco hoje pra gente, nessa manhã, Renilson Góes. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Tiago, os irmãos da bancada, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é o Sistema Canção Nova de Comunicação, né? Como já foi falado aqui pelo Márcio, mais uma semana que se inicia. Deus tem sempre algo novo a nos falar. Ele sempre fala ao nosso coração. Então, prepara o seu coração, abra o seu coração, né? Esteja atento àquilo que Deus quer te revelar neste dia, nessa semana que se inicia. Tá ótimo. Bom, como hoje eu estou aqui no meio, eu sei que o papel do café é o meu, né? É isso aí. Maria Renata, vamos? Bom dia. Já vamos começar de café ou vamos dar só bom dia primeiro? Não, pode ser as duas coisas As duas juntas. coisas, você é ótimo. Então vai passando aqui. Coisa boa. Bom Por dia, favor. Tiago. Bom dia a todo mundo aqui da bancada. Coisa boa. Segunda-feira chegou. Coisa linda. Muito obrigada aqui na caneca. Aproveita aí, porque tá frio. Tá friozinho. Se você não Ai, tomar o café esfria. Achei que era o café que Não, estava café frio. O dia tá frio. Não, muito obrigado, Tiago. Bom demais, O dia gente. tá frio. Bem pouquinho. Eu agradeço a padaria da vovó Josefa, que nos patrocina, né? Tem ali uma, se não me engano, aquilo chama Samanta, né? Aquela rosquinha, tem um cafezinho, é assim, é um capricho. É vovó, né, gente? Vó é mãe com açúcar, né? Isso aqui pra mim é igual pipoca. Se eu começo a comer, eu nem começo. Porque eu nem vou me igual fala. eu vou uma atrás da outra, sabe? Ó, Só para quando acaba. Eu chamo de pipoca por causa disso. Porque você vai... enquanto não acaba, né? A Samanta, né? Falar em comer, gente, claro, bom dia para todo mundo do Brasil e além Brasil, ligadinho aqui com a gente no Sorrindo para a Vida. Falando em comer, ó, eu trouxe palha italiana. Olha, Opa, esse cafezinho. Esse presente veio da cidade do Guarujá. Olha que coisa mais fofa, gente. Com muito carinho, família mineira do Guarujá mandou um para cada um aqui da bancada Sorrindo para a Vida. A Paula vai perder, porque hoje quem vai ganhar é o Tiago também. Ó, eles mandaram até o garfinho, ó. Um garfinho. olha. Aí o pessoal vai passando, Márcio, por favor. Eu já vou logo garantindo de todo mundo, para o Sapo, para o Renilson, para o Tiago, para o Márcio. O meu já foi, né? Os meninos já comeram lá em casa. Já foi. Obrigada, o pessoal do Guarujá. Eu estive lá esse final de semana em missão. Foi uma bênção, né? Um grupo de amigos Canção Nova do Guarujá promoveu uma grande noite de oração. A noite de oração se chamou Sorrindo para a Vida. Fizeram até, ó, plaquinha, né? Para a gente poder... nós fizemos um programa Sorrindo para a Vida, nesse formato aqui. Foi uma bênção, lá no Teatro Procópio Ferreira. Claro, na quinta-feira teve grupo de oração, na sexta também. Eu quero agradecer profundamente toda a família Canção Nova do Guarujá, em especial nesse programa. Nossa, a gente fica sem palavras, que Deus os abençoe. E aí eu aproveito e estendo, né, esse agradecimento a todos os amigos dos grupos de amigos Canção Nova de todo o Brasil. São os braços da Canção Nova na realidade de cada um. Parabéns, o grupo de amigos do Guarujá completou 3 aninhos de existência, foi uma bênção, que Deus abençoe. Viu? Um abraço para a Tiana, para o Júnior, para as crianças, também para... Quem mandou essa palha italiana foi a Yara e a Tina, né? São as irmãs lá, com muito carinho, viu? Deus abençoe. Hoje, segunda-feira, gente, a gente chega assim, né, com muitas tarefas, muitas responsabilidades. Claro, vamos ter testemunho aqui no programa. Você pode mandar para nós o seu testemunho. Lá do Guarujá, inclusive, eu trouxe vários, né? Que a gente vai lendo aos poucos, vai
sendo edificado por Deus através do seu testemunho. Você de todo o Brasil, manda pra gente aqui no nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, tá bom? Testemunha para nós, com certeza muitas pessoas serão evangelizadas através do seu testemunho. Você pode também interagir nas redes sociais, no nosso Instagram oficial aqui do Sorrindo para a Vida, né? Aí @Sorrindo para a Vida, eu creio que deve ter já fotinho, que a Gil já deve ter colocado. Você curte, comenta, compartilha, né? É importante compartilhar, porque muitas pessoas são evangelizadas assim, né? Às vezes a pessoa não está vendo a TV Canção Nova, não está acompanhando a TV pelo YouTube ou pelo CN Plus, né? Mas você manda o link, ela vai lá e clica, mesmo que não clique na hora que ela clicar, a TV Canção Nova entra ali, ou seja, entra no coração dela, tá bom? @Sorrindo para a Vida, interaja com a gente vai acompanhando e vai sendo evangelizado também por você. Verdade, essa dica da Maria Renata é ótima, porque realmente a maioria das pessoas só acabam acompanhando alguma programação, alguma realidade quando elas vêm ali no Instagram, ou então quando recebem aquele incentivo. Então manda para todo mundo que você sabe que está precisando da palavra de Deus, esse momento de oração na sua manhã, ou então no fim do seu dia, para quem nos acompanha aí pela reprise, não tem problema também mandar agora não. Se você está chegando agora para acompanhar e você quer encaminhar para alguém, manda também para essa pessoa, para que ela possa estar aqui na sintonia da Canção Nova, juntinho conosco em oração. Deus tem grandes coisas a realizar em nosso meio, em nosso favor, quando assim nós nos reunimos. Por isso que essa bancada, eu gosto muito dessa experiência da bancada, porque ela me relembra as vezes em que eu entrei ainda lá em Jerusalém, quando eu ia no Monte Sião, chegava ali no lugar do cenáculo, era o lugar também da Santa Ceia. E eu gosto dessa imagem, onde Jesus se revelava ao partilhar o pão, ele partilhava também a vida. Então aqui a gente toma esse cafezinho, ganha uma palha italiana, mas o intuito maior não é o alimento, esse aqui que é perecível, mas é aquele que permanece. Por isso que a gente senta ao redor da palavra e é ela quem vai nos alimentando. Como é bom, Sorrindo para a Vida é esse lugar onde Deus fala com você, onde Ele quer te trazer a novidade desse dia. E a Canção Nova é esse lugar, onde 24 horas, em qualquer instante que você sintonizar ou que você nos acompanhar, tem evangelização acontecendo. Assim, Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, nos ensinou e nós seguimos dia a dia na busca da salvação das almas e também das nossas. Por isso que a gente precisa rezar, não é verdade? Bom, hoje eu quero também lembrar que teve acampamento de oração aqui fim de semana, tem acampamento Sorrindo para a Vida também chegando. Quero até pedir a ajuda do Márcio para convocar você a estar aqui no nosso acampamento. Tem 11 dias, isso aí, 11 dias, tá? Mais de uma semana. Praticamente, vamos pôr 10 aí, já amanhã é 10, né? Então, Pois é. Estamos a um passo, meus queridos, do acampamento Sorrindo para a Vida. E fico feliz que o Tiago tenha lembrado, para a gente já reforçar esse convite para você, porque, na verdade, esse acampamento de oração, ele acontece para você que é família Sorrindo para a Vida, para você que é família Canção Nova, porque se é tão bom a gente experimentar, através do programa, todos os dias, essa graça que Deus derrama, através dessa inspiração, né? Que é a inspiração Sorrindo para a Vida. Imagine você aqui presencialmente, onde os irmãos estão reunidos. O Senhor nos fez uma promessa, que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, poderiam pedir o que fosse, que seriam atendidos. E outra coisa, o Senhor, Ele gosta de derramar o seu Espírito Santo no meio dos irmãos que se reúnem. Inclusive o Salmo diz isso, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Aí, termina o Salmo dizendo assim, aí o Senhor derrama a sua bênção. Onde? Onde irmãos que se amam estão unidos em oração. E o tema do nosso acampamento deste ano é Enchei-vos do Espírito de Deus. E a gente sabe que quando um acampamento tem um nome como esse, é muito mais do que simplesmente um título. É um desafio, é uma proposta. E é uma promessa de Deus. Então, eu quero convidar você
para não somente vir a Canção Nova e não somente viver a experiência de encontrar aqueles que estão aqui no programa Sorrindo para a Vida, mas eu quero convidar você para vir e se encher do Espírito de Deus. Encher-se do Espírito Santo, porque é Ele quem produz em nós vida nova. Então, todos aqueles que têm o desejo, não só de um remendo na sua vida, de um paliativo, algo que resolva aqui, mas lá na frente está rasgando de novo, mas que sentem essa necessidade, desejam isso, e estão pedindo ao Senhor a oportunidade de uma renovação por inteiro, uma vida completamente renovada. É para você esse acampamento de oração. Então, se você não estava sabendo, agora está, dos dias 6 a 8 de setembro. Se ninguém tinha convidado você, agora estamos convidando pessoalmente para que você venha participar desse acampamento de oração. Dá tempo de qualquer lugar do nosso Brasil de você chegar até aqui, tá certo? Dá tempo de você se preparar e vir, mas sobretudo aqueles que estão aqui à nossa volta. É o sul de Minas, é São Paulo, não é? O Vale do Paraíba. Rio de Janeiro. Oi? Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro, isso mesmo. Mas podemos ir até um pouquinho mais, Espírito Santo, não é? O Paraná. São todos vizinhos aqui, que dá até para vir de carro, não é? Verdade. Então, o nosso convite para que você possa estar conosco nesse acampamento de oração, que não será apenas maravilhoso, será único, imperdível. Você acredita? Então, faça as malas e venha, tá certo? Para quem estava pensando em se programar para o feriado de 7 de setembro, caiu num sábado dessa vez, né, gente? Então, mas você ainda que não tinha uma programação, ou que já tinha, se desprograme, porque o tema é justamente esse: enchei-vos do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega, quando a gente sente aquele desejo, aquele ardor, se mexeu aí com você, se te movimentou aí por dentro, então é Deus também te incomodando. O seu lugar nesse feriado, nesse fim de semana, de 6 a 8 de setembro, é na Canção Nova, é aqui. Isso aí. Então vem para Cachoeira Paulista. Né, Maria Renata? Isso mesmo, vai ser uma bênção. A gente tem encontrado muitas pessoas que já têm dito para nós e a gente fica super feliz. Eu vou para o acampamento Sorrindo para a Vida, lá no Guarujá mesmo esse fim de semana, já tem gente já com pousada garantida. Enfim, vai ser bom demais, tá bom? Para você ter maiores informações, se você quiser detalhes, eventos.cançãonova.com é o site, né? Para você verificar e tudo mais, tá bom? Quero mandar um beijo carinhoso para todos os nossos evangelizadores porta a porta. Toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, nós temos a nossa live, né, lá no @portaaportacn. Então já se prepare, depois do Sorrindo para a Vida, a gente dá essa esticadinha do Sorrindo para a Vida, porque é também um momento nosso, lá no perfil, no Instagram, no Porta a Porta CN. Eu espero por você. Inclusive, você que é evangelizador porta a porta, não deixe de acessar o site portaaporta.cançãonova.com. É importante, aí ó, tá aí na tela. Você vai ter a sua área. E olha a nossa garota propaganda já, né? É, claro, né? Porque aí que tá, o evangelizador porta a porta, ele tem com ele o catálogo físico, mas no site tem muito mais produtos, materiais de evangelização, né, do que tem no catálogo físico, né? Então, outra coisa, tem informações exclusivas para o evangelizador porta a porta. Tem aí ó, uma área ali para você clicar e compartilhar o catálogo virtual com os seus contatos do WhatsApp, nos directs. E aí você pode ampliar, né, a sua evangelização como evangelizador porta a porta. Também os valores, né, os preços para o evangelizador porta a porta, no catálogo, né, virtual, ele vai ver que tem lá já a porcentagem que ele tem, porque o evangelizador porta a porta, ele tem uma comissão. Justo, né? Todo trabalhador é digno do seu salário e muitas vezes ajuda na renda familiar. Então não deixe evangelizador porta a porta de acessar o site, tá bom? portaaporta.cançãonova.com. Vai na área do evangelizador, você vai lá, digita o seu login, sua senha, é só você que vai ter acesso. E aí você vai navegando, é muito intuitivo, mesmo você que não tem esse costume, esse hábito, comece a criar. Todo dia um pouquinho, você vai ver que aos poucos você vai estar, né, navegando bastante, tá bom?
E você que não é evangelizador porta a porta, claro, você pode aproveitar, entra também no site portaaporta.cançãonova.com e clica lá o CEP da sua rua, né, ou da sua cidade, vai aparecer uma lista de evangelizadores porta a porta mais próximos de você. E aí você entra em contato, tá aí, ó, clica aí o CEP da sua cidade, acho que o Rafael está digitando daqui de Cachoeira Paulista, 12.630.000, aqui é geral, viu, gente? Não olha é lá, olha rua. quantas pessoas que apareceram. Tá E aqui em Cachoeira Paulista, porque talvez você diga assim, nossa, mas onde tem a loja da Canção Nova, já não deve ter assim muito evangelizador porta a porta, né? Meu querido, olha aí, ó, Cachoeira Paulista. Acho que eu li 93 evangelizadores ali. Olha aí, Aqui em você tá vendo? Cachoeira, cidade Só aqui em pequena. Cachoeira Paulista, a cidade com pouco mais de 30 mil habitantes, com a sede principal da Canção Nova, inúmeros evangelizadores porta a porta. Então, seja você um também. Eu gostei do que a Renata disse, porque o evangelho também é partilha. E a Canção Nova, ela foi aprendendo isso desde cedo. Deus nos fez para os outros. Sim. Padre Jonas sempre nos ensinou isso, que ele aprendeu também com Dom Bosco. Nós existimos para os outros. Deus nos fez para os outros. Então, servir é uma grande realização para a pessoa. E a Canção Nova sempre esteve a serviço de todos. E você não tem ideia de quantas pessoas foram ajudadas através dessa porcentagem. Sim. Que, exercendo como porta a porta, acabou ficando para ela. Teve gente que foi preservada até da fome. Sim. De necessidades, assim, mesmo radicais, sabe? Ao mesmo tempo em que teve por esse meio o seu alimento, não cessava de levar um alimento para o coração, para a alma daqueles a quem de porta em porta levava o evangelho. É o bem gerando o bem. Então, quem sabe até hoje o Senhor está dando a você uma luz, um caminho, né? Apontando para você aí uma saída através dessa proposta de ser um evangelizador porta a porta. E eu digo isso não só sob o aspecto, né, da ajuda que vem pela porcentagem que é destinada a apoiar o porta a porta, mas, sobretudo, uma proposta do Senhor para que você evangelize. Quanta gente, né, Tiago, que se pergunta assim, qual é o meu ministério? Eu tenho vontade de evangelizar. Qual é o meu dom? Como é que eu poderia levar Jesus? Dom Bosco, ele usa uma expressão que eu nunca esqueci, desde a primeira vez que eu li. Dom Bosco diz assim, que quem dá um livro de presente, um livro cristão, ainda que suscite apenas um bom pensamento naquela pessoa que foi presenteada, fez grande coisa diante de Deus. Ah, Márcio, mas é presente. Não é questão do presente, é a questão de fazer o evangelho chegar até aquela pessoa. Quantas pessoas, evangelizador porta a porta, você levou a luz de Deus para eles? Quantas casas se iluminaram? Quantas pessoas tiveram uma direção diferente do caminho que estavam tomando? Quantas famílias se reconciliaram? Quantas pessoas retrocederam no mau caminho por causa da evangelização que você fez? Que o Senhor te abençoe nesse dia e que possa multiplicar, sim, viu, muito e muito os evangelizadores porta a porta para cobrir esse nosso Brasil, não é? Com a palavra de Deus. Amém. Geralmente o dia do porta a porta é quarta-feira, né? Mas Deus quis assim, que a gente falasse livremente. Porque a gente tem um dia mais específico onde falamos o porta a porta. Geralmente é na quarta, mas como a gente vive aqui naturalmente do sopro do Espírito, então Deus quis que a gente falasse um pouco mais para você nessa manhã já de segunda-feira, para que você também fosse alcançado por essa motivação, por essa palavra, mas também agora por esse testemunho, né, Maria Renata? Exato, muitos testemunhos. Obrigado você que está enviando, já enviou e está enviando para o nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Também você que faz chegar até nós o seu testemunho via carta, né? As pessoas vêm aqui na Canção Nova e entregam pessoalmente, encontram conosco. É um desses que eu quero trazer. É da Yara. Ela começa dizendo assim: olá, abençoada bancada do Sorrindo para a Vida, que eu amo muito. Meu nome é Yara, sou mineira, pois
mas porém resido no Guarujá. Sempre tive fé, mas nos últimos tempos estava morna. Na pandemia, comecei a entrar em um quadro de depressão. Porém, fui forte, pois minha irmã enviou um link do programa Sorrindo para a Vida. Eu assisti e já fiquei apaixonada pelo carisma Canção Nova. Não perco um programa, pois o sorriso, a pregação de vocês me fortalece, me alimenta a cada dia. A depressão não conseguiu me pegar. E nesse processo de fortalecimento na palavra de Deus, eu recebi uma graça de Nosso Senhor por intercessão de São José dormindo. Eu o conheci, fui apresentada a São José dormindo no Mosteiro das Carmelitas de Sete Lagoas, São Paulo. Eu estava com um quadro muito grave de endometriose com infiltração no intestino. Teria que fazer uma cirurgia de grande porte para a retirada de uma parte do intestino. Fiquei preocupada, porém, entreguei as mãos de São José para que ele conversasse com o seu filho. Rezei muito com vocês, tomei posse das palavras de vocês e um milagre aconteceu de madrugada. Eu senti que algo me tocou do lado esquerdo do meu abdômen e que, no mesmo instante, as dores que eu sentia há muitos anos sumiu. Tinha exames para fazer pré-operatório. Fiz e, pela misericórdia de Deus, eu fui curada. Não tinha mais foco de endometriose no intestino. Como Deus é bom o tempo todo. Só tenho a agradecer por tudo, por esse Deus maravilhoso que cuida de nós com muito amor e carinho. Também agradeço a todos vocês da Canção Nova por estar sempre nos levando a palavra de Deus, sempre nos evangelizando. Vocês são muito especiais e abençoados. E ela encerra dizendo: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada, Yara. Um beijo para você. Deus seja louvado. Um beijo também para sua irmã, que mandou um link do programa, né? E aí você pôde ter não só essa experiência, tenho certeza, tantas outras com Deus. Deus seja louvado. Confirmando tudo aquilo que a gente partilhava aqui, né? Às vezes é chegar de porta em porta, às vezes é enviar um link, é você querendo ser esse sinal de Deus para tantos que você conhece. A gente vai para a nossa frase do dia, lembrando a palavra, tá bom? Você que de repente chegou um pouquinho depois, Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 19, tá bom? Anota aí direitinho para você meditar a palavra conosco. E agora nós vamos para a frase do dia e a canção nos prepara com o Renilson e o Sapo aqui nesse Sorrindo para a Vida de hoje. A frase é daquele santo que mais se atribui frases de santos. Santo Agostinho, né? Todo mundo já sabe. Mas essa frase ela é curtinha, parece pequena, mas é grande no seu conteúdo. Ela diz assim, Santo Agostinho diz assim: só se ama aquilo que se conhece. Só se ama aquilo que se conhece. Para que nós possamos amar ainda mais nosso Senhor, precisamos conhecê-lo. Então, que a gente entre na profundidade desse amor, desse Deus, e que a canção nos prepare para esse momento. Para conhecê-lo, é necessário abrir as portas do coração. Deus quer entrar, quer fazer uma obra nova. Então, nos preparemos, abrir o nosso coração para a palavra que será semeada em nosso meio. Cantemos então. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor,
forte, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Hebreus capítulo 3, versículos do 7 ao 19. É uma palavra de Deus para cada um de nós nesta manhã. Por isso é também uma palavra de Deus para você. Resposta do Senhor para a sua oração. Uma orientação do Espírito Santo para a sua vida. O rumo que nós devemos seguir neste dia de hoje e a partir deste dia para o resto da nossa vida. Então você que até abriu esse canal, abriu-se a esse momento, pedindo ao Senhor que falasse com você, prepare o seu coração para isso. Escute com amor a palavra de Deus, que diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso irritei-me com essa geração e afirmei: sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornando-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Isto enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião. Ora, quem são os que se rebelaram depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quais são aqueles com os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram os que cometeram pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu repouso? Não foi para aqueles que não quiseram obedecer? Assim vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso, não é como diz qualquer um. É como diz o Espírito Santo. O Espírito Santo continua a fazer ecoar esta palavra no meu coração, no seu coração, no coração de cada um de nós. Qual é a palavra do Espírito Santo para nós nesse dia? É essa: hoje. Porque Deus está sempre no hoje. Para o Senhor não existe passado e não existe futuro. Para Deus todos os dias são hoje. Porque o que é a eternidade, senão o hoje eterno? Então, nesse dia em que se diz hoje, se ouvirdes a voz de Deus,
se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras. Durante 40 anos. Por isso, irritei-me com essa geração e afirmei: sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que a ira de Deus é um castigo, é uma punição que Deus dá. Gente, a ira de Deus é quando Deus deixa a pessoa fazer o que quer. O pior castigo que um pai poderia dar ao seu filho é deixar ele fazer o que quer, em vez de acompanhá-lo para que ele faça o que é melhor para ele. Mas, infelizmente, às vezes é o que acontece, às vezes é assim, você não tem o que fazer. Às vezes é com o filho, às vezes é com um irmão, com uma irmã, às vezes é com o pai, com a mãe. Você está tentando ajudar, você está explicando, você está acompanhando, você está explicando as consequências de certas atitudes. Você está mostrando para a pessoa que aquele caminho não vai ser bom para ela, mas a pessoa está iludida, como diz aqui, as seduções do pecado, né? Como é que o pecado seduz uma pessoa? Iludindo-a, se mostrando interessante, atraente, não é? Mas tudo não passa de uma ilusão, e a pessoa abandona a verdade, as provas concretas, o bom senso, a razoabilidade, para ficar nas fantasias e pensando: eu acho que vai ser melhor assim. E às vezes a pessoa luta contra quem está tentando ajudá-la. Vira um cabo de guerra. Você puxa para cá para ajudar a pessoa e ela puxa de lá, faz força contra, não é? E aí, quando você insiste, a coisa ainda vira contra você, não é? Você ainda passa por malvado, porque você não aceita, não respeita a liberdade da outra pessoa, e até disso você pode ser acusado. Não, você não respeita ninguém, você só ajuda se as coisas forem feitas do jeito que você está determinando, e começa aquele cabo de guerra. O que você precisa fazer nessa hora? Não tem o que fazer. Você tem que deixar a pessoa caminhar pelas próprias pernas, porque chega uma hora que essa luta é pior do que você deixar a pessoa caminhar pelas próprias pernas, que a pessoa fica tão cega naquele combate que ela se revolta contra você, como se revoltaram contra Deus. Não enxergam mais nada, não enxergam mais o que é sensato, só enxergam que tem alguém fazendo força na direção contrária e precisa vencer aquela pessoa a qualquer custo. Então a melhor coisa é você deixar a pessoa caminhar e fazer a experiência dela. A vida vai mostrar. Deus precisou fazer isso com esse povo, gente. Olha, como diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvir a voz de Deus, como é que Deus conduziu o seu povo? Chamando. Não era batendo, não era brigando, não era ameaçando. Não. A ameaça que muitas vezes se apresenta é o aviso de Deus sobre as consequências que viriam. O Senhor fez de tudo para conduzi-los com amor e por amor. E aí diz o Espírito Santo: se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como no dia da rebelião, como fizeram aqueles que se rebelaram contra Deus. Não endureça o seu coração como um revoltado contra a vida, um revoltado contra a sorte, um revoltado contra as pessoas, um revoltado contra Deus, como esse povo fez no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me colocaram à prova, e viram todas as consequências disso por 40 anos. Por isso, irritei-me com essa geração. O que é que irrita a Deus?
a insistência da pessoa em permanecer no mal. Porque enquanto nós caminharmos neste mundo, eu e você vamos resvalar no mal. Porque o pecado sai de dentro de nós, do nosso coração. Nós fomos feridos pelo pecado. Então, enquanto perdurarem os nossos dias, nós vamos conviver com o pecado. Mas uma coisa é você ser convivente, outra coisa é você ser conivente. É uma letrinha que muda, mas faz toda a diferença. Quem é a pessoa que convive com o próprio pecado? É aquela que a contragosto cai por fraqueza, mas não aceita permanecer no pecado e se levanta e luta contra ele, e caiu, começa de novo, entende? O que você diz a respeito dessa pessoa? Ela tem pecado? Tem. E qual é a relação dela com o pecado? Ela convive com ele, com desgosto, lutando contra ele. Enquanto uma pessoa luta contra essas fraquezas e contra esses erros e esses pecados e as suas tendências pecaminosas, enquanto ela assume uma luta contra o vício, porque ela também sabe que isso é desagradável a Deus, essa luta a une a Deus, mesmo que ela tenha caído. E é interessante, a pessoa vai firme com Deus, caiu, a gente pensa, isso poderia separá-la de Deus. Depende, vai com calma. O que ela fez quando caiu? Ela se levantou e começou a lutar. Então, essa queda, em vez de separá-la, uniu-a ainda mais fortemente a Deus. Depois da queda, ela ficou mais unida. Porque para se levantar ela precisou reafirmar a sua confiança em Deus. Ela precisou de novo buscar o perdão de Deus. Ela precisou confiar mais na misericórdia de Deus do que na sua astúcia, do que na sua força, do que na sua capacidade de lutar. Então, mais uma vez, ela confiou mais em Deus do que nela mesma. E assim, como foi a frase de hoje, ela vai conhecendo até que ponto nos ampara o amor de Deus. E mais unida ela fica. E qual a outra opção? A outra opção é quando a pessoa, em vez de conviver, ela se joga, ela se abandona ao pecado. Até sob uma falsa ideia de misericórdia, ela diz assim: Deus é bom, Deus perdoa tudo mesmo. Então, eu acredito que no último dia Ele vai perdoar a todos. Então, enquanto isso, eu vou fazendo da minha vida uma lambança. Vou magoando as pessoas, vou passando por cima de todo mundo, vou me atolando nos vícios. Qual é o problema, gente? É que todas as vezes que eu pratico um vício, pratico um pecado, o meu coração se endurece contra Deus. Eu vou ficando com o meu coração empedernido. E Deus, que nunca me obrigou a Ele na minha vida, não me obrigará na hora da minha morte. E uma pessoa que a vida inteira treinou para se decidir contra Deus, não é na hora da morte que ela vai mudar esse parecer. Veja, quando o coração está endurecido numa direção, é muito difícil ele mudar, mesmo na hora da morte, mesmo diante da ameaça. Você conhece gente assim, você já viveu experiências com pessoas assim, que a pessoa morre, mas não muda. A pessoa leva todo mundo para o buraco com ela, mas a pessoa não muda por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa da pirraça. A pessoa é capaz de dizer: eu vou me lascando todo, mas vai todo mundo se lascar junto comigo. Conhece gente que pensa assim? Conhece gente que age assim? E tem pessoas que se endurecem de uma tal forma que no final da sua vida ela corre um sério risco de atentar contra Deus dessa forma. E por isso perder a sua salvação. Ingressar na condenação eterna, da qual não terá mais volta. Porque o coração não terá mais remédio. Você entendeu? Então, o que é essa irritação de Deus? É a mesma irritação de um pai que está avisando, que está ajudando, que está tentando desviar o filho de um mau caminho,
E o moleque está teimando, e a moleca está teimando. Está dizendo para ele que se ele pegar aquela estrada, provavelmente ele não vai conseguir voltar. Gente, quantos filhos foram avisados pelos pais, mas acharam que poderiam se conceder a experiência das drogas, né? Que eram fortes o suficiente, que experimentariam, mas que não iriam se viciar. Que seria apenas uma experiência, que seria só para provar. E essa prova custou-lhes a vida. Porque ingressaram num caminho de degeneração, de autodestruição, a ponto de chegar à própria morte. Eu já tinha visto na internet esse vídeo, mas vi outra vez esses dias. Alguém resolveu entrevistar uma mulher usuária de crack, médica. A pessoa pergunta, inclusive, o CRM dela. E ela conta. Experimentou o crack. Não pôde mais exercer a medicina porque não tinha condições. Se tornou uma moradora de rua, relegada à indigência. Ela mesma não culpa a família. Ela percebe a condição na qual ela se colocou. Não se sentia, pelo menos durante a entrevista, em condições de abandonar a vida de toxicodependência. E agora se prostituía para ter o dinheiro para poder comprar o crack. E olha, veja bem que não é uma pessoa desinformada, nós estamos falando de médicos. Inclusive, é uma contradição, né? É irrazoável, é incompreensível como uma pessoa que estuda medicina, que sabe todas as consequências de um tóxico como esse no seu organismo, se permite a experiência dessas drogas, de maconha, de cocaína, de heroína, de crack, e seja LSD, e seja lá o que for. Diga para mim, se você não acha que tem um tempero diabólico nessa tentação. Diga para mim se não é uma ilusão proposta pelo demônio e pelo pecado, que tem em vista a destruição da pessoa. E diga para mim, se você fosse o pai de uma pessoa dessa, que você está acompanhando, você está falando e a pessoa está teimando, está fazendo tudo pelas suas costas. Chega uma hora que você diz, não dá. Você se irrita. E o Senhor diz, por isso irritei-me com essa geração e afirmei, eles sempre se transviam no coração. Onde é que começa o nosso desvio? É no coração. É onde a gente deixa de amar a Deus. Quando é que eu deixo de amar a Deus? Quando eu pego o meu amor e deposito no pecado. Ninguém pode amar a dois senhores, gente. Porque vai amar a um e vai desprezar o outro. Quando eu pego o meu amor e deposito no pecado, eu não consigo amar a Deus, não consigo. O meu coração vai se desviando das coisas de Deus. Eu vou deixando de pensar em Deus. Eu vou deixando de rezar. Até aquela oração que a gente vai fazendo no decorrer do dia, na hora de uma refeição, quando a gente vai pegar a estrada, ou numa situação de perigo, o coração vai se desviando tanto que nem elevar mais o pensamento a Deus a gente eleva. Presta atenção se não é assim. Porque mesmo que a gente não tenha permanecido dessa forma, todos nós já passamos por algo parecido em algum momento da nossa vida. E aí a gente deixa de rezar, a gente deixa de pensar em Deus, e daqui a pouco, quando alguém fala de Deus para nós, nós ficamos irritados. E chega um momento que a simples menção do nome de Deus já causa desconforto e causa irritação na gente. Afirmei, sempre se transviam no coração. É no coração que começa todas as coisas, o bem e o mal, as boas e as más escolhas. E depois de se transviar no coração, a gente desconhece os caminhos de Deus. O que é que você desconhecer os caminhos? Desconhecer significa que você conhecia e agora não mais. Não é? O que é você desobedecer? Você obedecia e você não obedece mais.
O que é você desfazer? Estava feito e você desconstruiu. O que é desconhecer? É mais do que você simplesmente não reconhecer. É você que estava, não ter mais nenhuma identidade com aquilo, você olhar e parecer que foi um sonho. Isso acontece com as coisas más e acontece com as coisas boas. Tem coisas ruins que aconteceram no nosso passado, que quando Deus nos cura, parece que foi um sonho, parece que foi com outra pessoa. A gente se lembra, a gente sabe que foi com a gente. Mas aquilo se tornou tão distante e já não nos afeta de tal maneira, não faz nem cócega na gente, que parece que foi com uma outra pessoa. Mas quando o coração começa a se desviar de Deus, a gente começa a duvidar até da experiência que a gente fez do amor de Deus. A gente começa até a duvidar dos milagres que a gente viu. Você estava presente, você estava lá, você viu a pessoa ser curada, era seu amigo, era da sua família. Você estava lá, você acompanhou aquela oração. Você viu que aquilo que aconteceu tinha uma carga espiritual muito forte, que não podia ser a pessoa. Tinha uma coisa ruim dominando aquela pessoa. E você viu, e você testemunhou, você ajudou a rezar, você contou para todo mundo, mas como o seu coração foi desconhecendo os caminhos de Deus. Chega uma altura da sua vida, você que tinha certeza do que viu, você começa. Será? Será que não foi fruto da cabeça da pessoa, da minha mente, um distúrbio? Nós vamos duvidando das coisas de Deus. Assim diz o Senhor, lhes jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Porque a falta de confiança em Deus não deixa a gente descansar. Porque quem não confia, espera o pior da vida. Você quer coisa pior do que a morte? Quem não confia em Deus, sabe o que a pessoa vive para esperar? A pessoa vive para esperar a morte. Você consegue imaginar você trancado numa cela, condenado, com a sua execução marcada, e você já sabe até qual será a sua pena, como é que você vai morrer? Como é que você esperaria sabendo que o seu dia já está marcado? É assim como muita gente vive, porque todos nós neste mundo temos os nossos dias contados. E quando a nossa confiança não está em Deus, a realidade da morte, porque ela é real, nós vamos passar por ela, nos angustia, a gente não tem descanso. E a gente não espera só a morte. A gente, diante de tudo que a gente vê, que acontece de difícil nesse mundo, nós esperamos traição, nós esperamos decepção, nós esperamos mentira, nós esperamos engano. E aí como é que a gente tenta compensar? Buscando todo tipo de prazer neste mundo como se ele fosse o único. E aí é a hora que a gente diz que os fins justificam os meios. Porque já que a gente vai morrer mesmo, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser para eu poder viver o melhor que eu puder essa vida que é a única. Porque eu não acredito que depois dessa vida vai ter uma outra vida. Gente, aí é o fundo do poço. Diz a palavra, cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. A falta de fé transvia a gente. A falta de confiança em Deus nos afasta do Deus vivo. Olha aqui, ó, que ninguém se afaste do Deus vivo. Ontem até eu repassava ali as orientações da igreja, né? Seus preceitos. E a igreja, ela nos manda que nós participemos da missa aos domingos e alguns dias santos de forma específica, né? Em particular. E alguns, ao olhar isso, perguntam assim, né? Mas se eu não participo da missa ao domingo e dos dias santos, eu peco? Peca. É um pecado. E alguém poderia dizer assim, mas poxa vida, por que essa radicalidade em de eu entrar numa situação de pecado só por eu não participar da missa? Só? Não é só, irmão. Nós temos fé de que o Senhor Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz.
por nós ressuscitou e nos deu a vida. E isso é chamado o mistério da nossa salvação, o mistério da nossa redenção. Por que a igreja nos diz que peca quem não participa da missa? Não é porque ela está condenando a pessoa, ela está dizendo para nós: é pecado porque você deixa de viver no mistério. Por que nós precisamos participar da missa ao menos no domingo? Porque nós não podemos sair do mistério. Nós precisamos permanecer no mistério da nossa salvação. Nós precisamos ter um coração que não se afaste do Deus vivo. E quando eu deixo de participar do mistério de Deus, só pode ser por uma razão: eu não estou crendo no mistério do Senhor. Eu não estou crendo na salvação que Ele me outorga. Então, antes que alguém se desanime, diz aqui a palavra para nós: animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que ninguém de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Que ninguém de vós fique endurecido. Olha, quando na dor a gente se revolta contra Deus, o coração se endurece. E endurecido não recebe a graça que nos faria passar por aquela dor e por aquela dificuldade sem sermos despedaçados por ela. Sabe, a graça de Deus é o nosso imunizante. A graça de Deus é aquela nossa proteção. Sabe aquelas roupas à prova de fogo que permite você entrar dentro de um incêndio e não ser chamuscado? É a graça de Deus para nós diante do fogo das tribulações. Todos nós somos provados no fogo da tribulação. Todos nós somos provados no fogo da dor. Todos nós passamos pelas tempestades dos sofrimentos. Todos nós. Mas quando, em vez de me revoltar, eu me uno a Deus, eu educo o meu coração para ouvir e obedecer a Deus, aquilo que vem para me abater, para me destruir, não tem nenhum poder sobre mim. Por quê? Porque eu sou forte? Não, porque a graça de Deus me ampara. A graça de Deus é para todos, mas só é capaz de recebê-la aquele que não se endurece. E o que é que endurece uma pessoa? Endurece qualquer um de nós. Quando na dor, em vez da gente se abrir para Deus, pedir a graça de Deus e com o Senhor enfrentar o sofrimento, a gente se revolta. Aí a gente não ouve, aí a gente não se comove, aí a gente não se converte, aí a gente se perde. Então, antes, animai-vos uns aos outros, enquanto ressoar esse dia de hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que permaneçamos firmes até o fim na nossa constância inicial. Somos um com Jesus, desde que nós permaneçamos firmes. Então hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E essa palavra é uma palavra para pessoas que já caminham com Deus, ou que pelo menos sentem a necessidade de Deus na sua vida. Como é que você sabe? Mas porque está aqui, olha, quando ela nos questiona: quem são aqueles que se rebelaram depois de terem ouvido a voz de Deus? Não foram todos aqueles que Deus tirou do Egito, que Deus tirou da escravidão, que Deus fez milagres aos seus olhos? Não foram eles que se revoltaram? Não é? E quais são aqueles contra os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram os que cometeram pecado contra o Senhor, apesar de terem visto as suas obras? E o seu pecado foi a sua morte? Foi o pecado que os matou, não foi Deus. Foi desviar-se de Deus que causou a sua morte. E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu repouso? Não foi para aqueles que não quiseram obedecer? Desobedecer a Deus tira o descanso da gente,
tira a nossa paz. Assim vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Gente, quem ouve e atende, experimenta. Quem que experimenta o amor de Deus? Diz aqui o Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Quem que conhece a Deus? Quem que entra no conhecimento de Deus? Quem o ouve e o atende. Se você ouvir e obedecer, você experimentará. Aí você vai entender que as pregações são verdadeiras, que aquilo que é dito é verdade. Aí você entenderá para além daquilo que foi pregado. E você vai perceber que a melhor das pregações não alcança a experiência que nós fazemos quando nós ouvimos e atendemos ao que Deus nos manda. É quando você ouve e atende que você entra no repouso, que você entra no descanso, que você entra na promessa de Deus. Olha que interessante, é quando você ouve e obedece que você entra na promessa. A desobediência nos mantém fora da promessa de Deus. E a palavra do Senhor está nos dizendo nesta manhã que nós receberemos tudo se nós ficarmos firmes. Deus fala conosco, gente. Deus se dirige a nós. Deus fala comigo e com você todos os dias. E não é porque a gente mereça. É graça, é dom, é presente de Deus. É Deus em direção a nós. O que é o Senhor falando ao nosso coração? É Deus em direção a nós. Você já viu que o único jeito da gente entrar no coração de uma pessoa é pelos ouvidos, principalmente? Porque até uma pessoa que faz o bem a você, você não sabe se ela fez porque quis, ou se ela fez por distração, por acidente, até que ela lhe diga. Outro dia uma pessoa me deu uma coisa, mas eu não sabia se ela tinha dado. Entrei em contato com ela para poder saber. Eu falei, será que foi um acidente? Será que deixou aqui por descuido? Você não tem como saber, a não ser que a pessoa manifeste a sua intenção por meio de palavras. Eu falei, olha, eu vi que encontrei isso aqui, vi que veio de você. Você abandonou aqui, o que é? Não, é um presente. Só soube que era um presente depois que a pessoa se deu em palavras. É por meio da sua palavra que Deus se dá a nós. Falar conosco é um ato de doação de Deus, que se doa gratuitamente, que nos socorre por amor. E a obediência, ela só acontece mediante a escuta. Tanto que se você for desmembrar a palavra obediência na sua origem, você vai encontrar um prefixo e um radical. Audir. Audir de audição. O que é obediência? Obaldir, não é? A obediência é algo que você só é capaz de realizar mediante a escuta. Nunca poderá obedecer a Deus quem é incapaz de ouvir a Deus. E uma vez que você ouve o Senhor, cumprir aquilo que ouvimos. Então não basta ouvir, nós precisamos cumprir aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Isso é obediência, isso nos coloca nas promessas de Deus, isso nos confere graça. E isso é também uma resposta nossa a Deus que nos ama, porque escutar é uma demonstração de amor. Você já viu que a gente tem muita dificuldade em escutar quem a gente não ama? Dói nos ouvidos, sabe? Dá repugnância. Nossa, a pessoa está falando e você, se você puder, você some dali. Tem gente que nem aguenta, manda a pessoa calar. Por uma simples razão, não ama. Agora, quando você ama uma pessoa, mesmo quando ela está conversando nada, mesmo quando a conversa é inútil, você para, escuta e acha que é a melhor coisa do mundo, porque na verdade não são seus ouvidos que estão ouvindo, é o seu coração que está acolhendo aquela pessoa, mesmo na falta de sabedoria dela, mesmo na fraqueza dela, mesmo nos lamentos dela, porque escutar é um ato de amor. Só ouve a Deus quem ama a Deus.
Se eu digo que eu amo o Senhor, eu preciso buscar o Senhor em oração. E quando eu me coloco ali para ouvi-lo, o coração é purificado. Aí a gente passa a amar a Deus com o coração puro, sincero. Nosso coração se purifica pela obediência a Deus. E aí sim, a vida entra em nós, gente. Porque como eu disse para você, escutar é um ato de amor e obedecer também. E o amor é a vida do Espírito. Como é que eu vivo espiritualmente? Amando. Quem não ama já está morto e não sabe, coitado. O que é que dá vida interior para a gente amar? Por isso, olha, o grande remédio para quem se sente morto, para quem se sente morrendo, inclusive nos seus sentimentos, não é ser amado, é amar. Saia de si, sabe? Vai em busca de pessoas que têm sofrimento maior do que o seu. Vai ajudar quem precisa. Isso vai ser um remédio para você que você não tem ideia. Isso vai te levantar, vai te dar asas, vai trazer cura, inclusive para suas tristezas, para sua depressão. Agora, você quer ficar doente, começa a pensar só em você, se tranca no seu quarto, apaga as luzes, se tranca para a vida, se tranca em si mesmo, só pensa em você. Acredite que o mundo gira em torno de você. Qual é o motivo da nossa revolta? É que a gente se sente ferido quando a gente descobre que o mundo não gira em torno a nós. Gente, o mundo não gira em torno a nós. A nossa salvação está em a gente sair de nós mesmos. E aí a vida entra com força. O amor é a vida do Espírito e o ódio é a sua morte. E cada homem, já que a gente está falando aqui de Santo Agostinho, que ele diz só se ama aquilo que conhece, Santo Agostinho também diz, cada homem é aquilo que ama. Ou seja, você se transforma naquilo que você tanto ama. Você já viu como tem casal que se parece? O marido é moreno, a mulher é branca, branca, branca. E tem gente que pergunta, nossa, parecem irmãos. Como vocês se parecem? Não é? Você olha fisicamente, não tem nenhuma razão para um comentário como esse. Mas existe algo que torna essas pessoas parecidas, que as identificou. Você sabe o que é? Amor entre elas. Porque o amor vai transformando um no outro. Mas que absurdo, onde é que está isso? E a palavra de Deus nos confirma que quando marido e mulher se unem, os dois se tornam uma só carne. E não é por causa só do compromisso que fizeram diante do altar. É pelo compromisso posto em prática, de amar e respeitar até o último dia da vida. Isso vai fazendo dos dois um só. Agora, aplique isso a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você se converte nele, mais divinizado você fica. E é por isso que muitas vezes acontecem milagres através de uma pessoa humana, porque Deus está presente nela profundamente, porque essa pessoa ama a Deus. Porque ela não peca? Peca. Mas o amor que ela tem por Deus é muito maior do que o seu pecado. Mas essa pessoa não peca? Peca, mas ela é uma convivente com o pecado e não uma conivente. Ela não se abandonou ao pecado. Quando eu obedeço a Deus, isso me abre para a vida. Quando eu obedeço ao pecado, quando eu sou conivente com ele, quando eu me abandono ao pecado, ele me torna duro, empedernido e eu não posso mais receber a vida em mim. Ele me torna refratário à graça de Deus. É tão grande a força do amor que ele transforma a pessoa amante na imagem da pessoa amada. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Nós não perdemos nada, gente, em amar as pessoas. Mas nós ganhamos muito, muito, muito em amar a Deus. O amor não se gasta como dinheiro. O dinheiro se esgota quando ele é usado, mas o amor, quanto mais você usa, mais ele cresce. Quanto mais você dá amor, mais amor você tem para dar. Quando a gente faz por amor e não por obrigação, nem a escravidão é capaz de arrancar a nossa liberdade. Coloque as mãos sobre o seu peito e peça a Deus que te liberte hoje. Sim. Será que aquilo que está mantendo você escravizado, entristecido, subjugado, deprimido,
achando que você não tem liberdade. Não é porque de repente o amor caiu do seu coração. Quando a obrigação tomou conta. Porque quando a gente faz por amor e não por obrigação, não tem nada que possa roubar a liberdade da gente. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos faz nascer de novo para que nós possamos amar com um coração novo. Senhor, nós precisamos deste amor no nosso coração hoje. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê a graça de, uma vez que nós cremos no amor, respondermos com amor e amar a Deus sobre todas as coisas. Nós queremos amar a todos, Senhor, mas queremos te amar acima de todos. Nós queremos, Senhor, nós sabemos que o pecado faz parte da nossa vida. Infelizmente, vamos ter que conviver com ele enquanto respirarmos nessa terra. Mas nós queremos, Senhor, responder com amor a Ti, diante de qualquer situação de queda. Nos levantarmos porque confiamos em Ti. Dá-nos essa graça, Senhor. Nós estamos te pedindo. Nós te pedimos, Senhor. E para sermos constantes no amor, amor a Deus, amor ao próximo, nós necessitamos da força do alto, do poder do Espírito. Cantemos, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito, da força do Teu amor, que ao nos aproximarmos de Ti, Senhor, neste dia, possamos ainda mais e melhor Te conhecer, para que possamos nos tornar, como Márcio nos dizia, nos conduzia, mais parecidos contigo, Senhor. Que as pessoas, ao se aproximarem de nós, possam reconhecer o quanto nós pertencemos a Ti, porque o nosso olhar Te comunica, Te anuncia, as nossas palavras revelam a quem nós pertencemos, e é essa graça que nós pedimos neste dia de hoje, pela Tua palavra, Senhor, pela força da nossa fé, muito distantes da incredulidade, mas confiantes nessa experiência de fé, possamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. Olha, ali está passando um outro Cristo, um verdadeiro cristão, porque ama a Deus e transborda a Deus nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Que o Senhor nos encha dele a partir do seu Espírito, para que assim nós possamos revelá-lo. Amém. Amém. Que benção essa palavra, Márcio, obrigado. Amém. Acredito Graças que a Deus. todos nós precisávamos dela hoje. Esse amor, o amor é a vida do Espírito. Que benção. Anotei tanta coisa aqui, acho que ao longo do seu dia, quando você talvez for perdendo a paciência, perdendo a paz, ou quando as coisas forem te incomodando, volte aí para esse momento onde Deus te falou, onde Ele se revelou, porque às vezes a gente vai passando, no próximo momento que a gente vive já contrário, a gente se bobear, a gente já perde a grandeza do que a gente vive, né? A gente é tão limitado nisso. É verdade. Então, por isso que é bom anotar, por isso que é bom... Não podemos nos distrair. É verdade. E não permitir, como diz a palavra, que nada nos afaste do Deus vivo. Amém.
Não é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse dia de hoje. Que bênção, o Sorrindo para a Vida é isso. Esse versículo 13 para mim aqui ficou muito, muito claro do que é o Sorrindo para a Vida. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar-se hoje. Amém. É isso aí. Deus seja louvado, né? Amém. Para mim também muitas anotações. Eu gosto sempre depois, na minha oração pessoal, ainda no dia de hoje, retomar essa partilha da palavra. Eu entro lá no CN Plus, revejo o programa, faço de novo esse estudo da palavra, me ajuda bastante. Eu peço a Deus que me ajude a ser obediente a Ele, Amém. porque Ele fala realmente, mas às vezes a gente não obedece, e aí a gente se angustia. E quando a gente obedece, a gente tem paz. Não é fácil obedecer, porque é um desafio, exige renúncias, mas Deus nos dá a graça pela força do Espírito. Vem, Espírito Santo. Quero partilhar aqui um testemunho simples, mas tão eficaz, tão profundo. A pessoa pede para não se identificar, ela diz assim: bom dia, irmãos do Sorrindo para a Vida, a paz do Senhor. Vou resumir muito o que vivi na minha história. Minha família passou pelo divórcio. Daí, vocês já imaginam o tamanho do nosso sofrimento. Cada história tem as suas particularidades, só que a dor é a mesma. Mas diante de tudo o que vivemos, eu vi e senti o amor de Deus por nós. E como a própria palavra de Deus diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, aqui está o testemunho, eu vou dizer. Ela diz: eu creio que todas essas vivências tiveram um propósito maior, que foi, em primeiro lugar, de colocar Deus no seu devido lugar, o centro de nossas vidas. Peço oração de vocês, família, por minha família, pois ainda tenho situações que têm se apresentado na minha vida, que tentam me tirar do caminho do Senhor. Peço a Deus que continue me guiando para que eu possa fazer a sua vontade, para que eu possa lhe ser obediente. Peço que orem por mim, pela minha conversão diária, pela vida dos meus filhos e do meu marido. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pois são palavra de Deus em minha vida. Agradeço pela Canção Nova existir e é por isso que eu sou sócia junto com os meus filhos. Creio no Senhor que irei enviar meu testemunho da minha casa restaurada. E com grande alegria no meu coração eu digo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém. Um beijo para você, minha querida, que entendeu que de todo mal Deus tira um bem maior, que através desse sofrimento todo, o Senhor teve posse, Ele se tornou o centro da sua vida. Isso é um grande testemunho para nós. Que Deus abençoe você. Graças a Deus, nós confiamos nisso, nós confirmamos esse testemunho. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Se você está com Deus, mesmo aquilo que você não entende está cooperando para o seu bem e vai dar tudo certo. Sem motivos para reclamar, nenhum motivo. Só agradecer, só louvar, inclusive porque nós vamos ver o desenlace dessas situações concorrerem para o bem. Você tem fé? Você confia? Então diga: eu confio em Ti, Jesus, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Para o bem dos que amam, né? Então que a gente possa se esmerar em amor, né? Se esforçar nesse amor, se dedicar em amor. Falando em amor, você ama a Canção Nova? Então nós queremos muito contar com a sua generosidade ainda nessa semana, ou melhor, hoje, porque hoje nós chegamos aos 75% do nosso projeto da Minha Almas. Louvado seja Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudaram os nossos sócios, você, fazendo tanto bem junto com a gente, mas nós precisamos ainda desses outros 25% que nos faltam, né? Foi curtinho esse fim de semana, né? A gente subiu só 2%, mas a gente pode muito mais. Nessa semana, hoje é dia 26, então a gente só tem mais 5 dias úteis e a gente precisa então de você. Vamos nos motivar uns aos outros, vamos ajudar a Canção Nova. Você que conhece essas pessoas que amam a Canção Nova, ei, só aquele lembretezinho, você já ajudou a Canção Nova esse mês de agosto, mês das vocações? Então, que tal contribuir com essa obra de evangelização que gera vocações? As nossas vocações
são graças a esse Carisma Canção Nova. Aqui a gente gera sacerdotes, celibatários, famílias, casais, são vocações que você celebra ao ajudar a Canção Nova, não é isso? E um bom meio para poder ajudar a manter essa obra de evangelização no ar é através do Pix. Muito bom. Não é? A gente gosta de enfatizar, porque o Pix não tem taxa. O Pix, a partir do momento em que você decidiu fazer a doação, vem imediatamente. Não é? Então, chega na hora a sua ajuda. pix.doação@cançãonova.com. Eu sei que muitos já conhecem essa obra, né? Já confiam, porque a confiança vem com o conhecimento também, né? E às vezes falta esse incentivo para poder ajudar nessa altura, então o incentivo está aí nesse dia de hoje. O incentivo é compartilhar com você a necessidade da Canção Nova. A Canção Nova, meus queridos, foi inspirada por Deus para não depender de propagandas comerciais. Nós não vendemos os horários da evangelização. E nem ficamos amarrados a propagandas que vão nos dizer o que a gente pode ou não pode dizer, viu? Porque tem horários dependendo da televisão e o que ela está divulgando que o patrocinador vai dizer, isso sim, isso não. Na Canção Nova, quem manda é Cristo. E ela tem essa liberdade justamente por não vender esses seus horários. E como é que se mantém, então? Através da ajuda de todos nós, alguns que vieram aqui para dar a vida, outros que continuam ajudando mesmo participando da Canção Nova. Você que gostaria de ver para poder morar e evangelizar, mas vê que a forma que você tem para participar hoje é dando essa manutenção, ajudando financeiramente para que essa obra não pare, vá para frente, não só se mantenha, mas cresça, alcançando a tantos que precisam da evangelização. Então, anotou aí? pix.doação@cançãonova.com. Se o Pix para você não ajuda, porque você prefere outra forma, entra, por favor, em clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com, porque ali tem todas as outras maneiras. Tem as várias contas que você pode fazer uma transferência, você pode imprimir boleto bancário, pode ajudar através do cartão de crédito. A maneira quem determina é você, tá certo? E o valor também, viu? A gente não tem nenhum valor estipulado, determinado. E aqui fica o nosso agradecimento a todas as contribuições, de todas as formas. Seja no pouco, seja no muito, o nosso muito obrigado a você que entra junto conosco nessa missão de evangelizar. Inclusive, tem alguns Pix Tiago Tomé, pessoal feliz com a sua presença aqui, olha viu? Aí, que legal. O Nivaldo pede para mandar um alô, feliz, diz que você é um grande instrumento, né? Também, como toda Canção Nova na vida dele. Obrigada, viu, Nivaldo? Vamos encerrando, quero agradecer, viu? Obrigada, um beijo no coração, um beijo para minha irmã Maria Rita, que hoje também faz aniversário. Um beijo para a Andréia, a Adriana entrou aqui no Instagram do Sorrindo para a Vida e mandou um abraço, enfim. Deus abençoe vocês. E o pessoal de Manaus está falando que a Valdênia não vai voltar, porque ela foi para o Congresso de Mulheres lá, e foi tão bom. Quem está falando é a Josefa Freitas. Falou que ela por lá? Pegaram, não vão deixar ela voltar, não, que ela gostou muito. Sério? Um beijo, família. Vamos fazer um programa lá. Ótimo, assim como o povo de Guarujá, né? Faz o Sorrindo para a Vida em Manaus também. Ô, Tiago, a gente falando aí das formas de ajudar, quero só lembrar que todos aqueles que adquirem qualquer material de evangelização também ajudam, viu, gente? Isso. Então, eu sei que tem pessoas que estão se organizando para vir para o Sorrindo para a Vida, o acampamento, e que já sabem que a camiseta oficial do acampamento é a camiseta de São Miguel Arcanjo. Tem alguns já se preparando também e adquirindo a novena de Natal, que é inédita, acabou de chegar. Então, nesse dia de hoje, todos aqueles que também adquirirem os materiais de evangelização, entra direto para a manutenção desta obra. Tá perfeito. Então tá bom, gente. Nesse tempo de quaresma de São Miguel Arcanjo é também a nossa camiseta do Sorrindo para a Vida. Uma ótima semana para todos nós. Passa o endereço da loja? Passo. loja.cançãonova.com. Está aqui em minhas mãos, novena de Natal. Vai valer a pena você ir lá conferir também esse nosso produto de evangelização para esse tempo especial. Aí no fim do ano tem o nosso Natal e a gente precisa estar preparado para receber o Menino Deus entre nós. Está aqui, novena de Natal, nosso querido Márcio Mendes. Obrigado, gente. Uma ótima semana. Eu comecei aqui com vocês, sorrindo para a vida. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Amém. Márcio Sapo, Renilson.
Obrigado. Márcio, Renato. Boa semana para todos Semana pra nós. todos nós. Vamos Amém. encerrar cantando. Isso mesmo, seja constante, porque Ele quer te fazer feliz. Amém. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá.